assunto do momento é o coronavírus, que tem preocupado a todo o mundo. Aqui no Brasil, 15 pessoas estão em observação e todas elas estiveram no Japão recentemente. Mas o que é o coronavírus? Quais são os principais sintomas e como tratar? Esta e outras perguntas você acompanha agora aqui no Guariba Acontece. O coronavírus é um vírus de transmissão respiratória, né? É um vírus que normalmente causa infecções em animais, né? E que em algumas oportunidades, já durante a história, né? Teve a oportunidade de causar infecção também em humanos, né? Então, normalmente é um vírus que causa infecções em animais e que muitas vezes passa essas infecções para o ser humano. Só que, dessa vez, diferente da SARS em 2003 e também da doença do respiratório do Oriente Médio, que são causados por um tipo específico de coronavírus, esse novo coronavírus, ele causa uma transmissão muito maior entre pessoas, entre seres humanos, o que dá um número maior de casos. E quais são os principais sintomas que a gente pode observar? A grande maioria dos pacientes, acredita-se, né, pelas informações iniciais, né, apresentam sintomas, naqueles casos muito sintomáticos, de febre, acompanhada de tosse e ou dor de garganta e falta de ar. Isso caracteriza a síndrome de respiratória aguda grave, é a doença respiratória aguda grave. Mas existe uma grande parcela de pessoas infectadas que são pouco sintomáticas, né? Mas de casos notificados hoje na China são mais de 20 mil casos, né? Com 460 pessoas que foram a óbito. Porém, os casos que foram subnotificados, né, que não foram notificados e pouco sintomáticos, deve ser muito maior do que isso. Há 15 pessoas em observação aqui no país, todas visitaram a China há pouco tempo. E há uma forma de prevenção dessa doença? Toda doença respiratória, a principal forma de prevenção são os cuidados que a gente deve ter. Então, a principal forma, higienização das mãos com frequência, porque é através das mãos que a gente tem o contato com superfícies que a pessoa infectada, ao tossir ou espirrar, ela acaba contaminando superfícies, ou até a mesma mão da própria pessoa infectada, e no ato de dar a mão para a gente, ou a gente relar nessa superfície, a gente acaba pondo a mão na boca, no nariz, no olho, e acaba se infectando. Outra forma bastante eficaz, além da higienização frequente das mãos, né, seja com água e sabão ou até com álcool gel, é a pessoa ter a orientação de ter a tosse com etiqueta. O que é tosse com etiqueta? Ela cobrir o rosto, o nariz, a boca, né, ao tossir, ou com lenço, ou até mesmo com a própria vestimenta, para que esse vírus não se propague. E caso a transmissão se torne sustentada no nosso país, ou seja, existe um número de pessoas infectadas capazes de sustentar essa infecção no país, de ter pessoas suscetíveis e pessoas infectadas para que a transmissão seja mantida. Se isso acontecer, há recomendação para que evite locais com grande aglomeração. Mas isso não é ainda uma recomendação que o Ministério da Saúde passou, porque ainda não há casos confirmados no país e nem casos de transmissão que sustente a transmissão. Mesmo havendo esses 15 casos em observação, não há motivo, então, para desespero das pessoas aqui na cidade ou região, doutor? A verdade é o seguinte, como houve um aumento importante de casos na China, né, e, mais uma vez eu ressalto, deve ter muito mais casos do que só os notificados. Isso não é porque o governo quer esconder, o governo chinês quer esconder. Não, porque muitas pessoas não procuram atendimento porque estão pouco sintomáticas, né? Há casos relatados no Japão de pessoas assintomáticas e que estão com o vírus. Houve casos assim. Então, assim, não é motivo para pânico, porque muito provavelmente a mortalidade desse vírus ela é menor do que o vírus da gripe, e muito menor do que o outro coronavírus, né, que pertence à mesma família, e o outro coronavírus causou SARS em 2003, e o coronavírus do Oriente Médio. A diferença desses vírus de 2003 e do coronavírus do Oriente Médio é que a transmissão de pessoa para pessoa era muito menor. Então, como a transmissão de pessoa para pessoa desse novo coronavírus é maior, causa um certo medo na população. Mas a mortalidade, ela
hoje em torno de 2% dos casos confirmados, mas a taxa deve ser bem menor do que isso. Então, o que deve haver é uma precaução, lógico, encarar como um problema de saúde mesmo, né, como a Organização Mundial de Saúde colocou, mas a gente ter a serenidade de que não é um vírus que pegou, morreu. A mortalidade é bem baixa e, pelo menos o relato que acontece, é que as pessoas que estão indo a óbito na China são pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Como acontece com as pessoas que vão a óbito por influenza. São portadores de doenças crônicas que descompensam a doença e acabam evoluindo para óbito. Então, não há pânico, mas há, lógico, uma precaução e, principalmente, a gente evitar de acreditar em mensagens falsas, em mensagens que precisa tomar vitamina, que precisa fazer chá de algo que, né? A orientação é higienização das mãos, ter a tosse com etiqueta, né? E caso a transmissão seja sustentada no país, evitar aglomerações, né? Mas isso não é ainda essa recomendação. A recomendação é higienizar as mãos sempre e, quando tossir e espirrar, usar algo para impedir a propagação do vírus. Caso a pessoa tenha algum desses sintomas, doutor, é indicado então procurar o médico? A orientação é que, se a pessoa se encaixa no caso suspeito, que hoje a Organização Mundial de Saúde define como pessoas que frequentaram as regiões que têm transmissão sustentada, que no caso hoje é a China, né, nas últimas 2 semanas, e que apresente sinais e sintomas compatíveis com a doença, como febre, tosse, dor de garganta e, eventualmente, falta de ar, essa pessoa deve procurar o atendimento, tá? De preferência no setor de emergência, já avisar a recepção que é um caso suspeito de coronavírus para que ela receba prontamente uma máscara cirúrgica e seja prontamente atendida e aí tomada as condutas médicas aí relacionadas ao caso, né? Ou internado e deixado em precaução, em isolamento durante o período de 2 semanas, né? Ou até mesmo, se caso for uma doença pouco sintomática, que ele vá para casa, mas fique afastado das suas atividades laborais durante pelo menos 2 semanas, né? Essa é a recomendação que existe hoje, tá? E a gente sabe que muitas pessoas vieram da China na última semana e algumas pessoas vão voltar, então é bem possível que o vírus aconteça também no Brasil. Mas o que é mais importante, não acreditar em mensagens falsas, em condutas milagrosas e promover o ato de higienização das mãos e a tosse com etiqueta. Doutor, muito obrigada pela atenção e esclarecimento à nossa população. Obrigado, eu que agradeço. A informação com a prevenção é sempre o melhor remédio. Esse é mais um serviço do Guariba Acontece. Afinal, o nosso encontro é aqui. We'll be right back.